Carlos, como existe hoje um cenário em que se utiliza a autoridade que o indivíduo tem em face da expressão nacional, no caso, um grande influenciador digital, para credibilizar as ações institucionais que são realizadas por diversos órgãos policiais. Eu estou falando aqui de uma operação que foi realizada lá no estado do Rio de Janeiro, uma operação policial, em que houve o cumprimento de medidas cautelares contra indivíduos que movimentam muito dinheiro e, em face disso, houve a operação também na esposa desse MC aqui, né, o MC Pose do Rodo. E aí, assim como o MC Pose do Rodo se manifesta, no momento em que se cumpre uma medida cautelar em face da suposta prática de diversas infrações penais, a análise dos elementos, das informações que tem ali, ele é bastante superficial. É claro, existe uma certa profundidade, porque o juiz não vai decretar uma medida cautelar, né, uma busca e apreensão, uma quebra de sigilo, uma prisão, se ele não se convence da existência de mínimos indícios de autoria ali e a demonstração da materialidade. Então tem que ter alguma coisa, mas é claro, não é o suficiente ainda para condenar uma pessoa, até porque se fosse suficiente não teria necessidade daquelas medidas cautelares. E aí o que acontece? As instituições vão lá e realizam uma determinada operação em face de um grupo de pessoas ou pessoas individuais, enfim. E essas pessoas, por terem essa expressividade. Veja só, aqui é importante eu deixar uma coisa ressaltada com vocês. Isso não é uma exclusividade dos influenciadores digitais, não. Políticos, figurões da política, que hoje também se valem dessa atividade como influenciadores, e aqui a gente cita vários, de todos os lados, de esquerda, de direita, de centro, todos eles. Primeira coisa que vem é a manifestação a público e arrebentar com todo o trabalho policial, quer dizer, tentar descredibilizar, sempre com frases de efeito, estão me calando, não posso falar nada, isso é perseguição, é porque eu sou bolsonarista, é porque eu sou petista, é porque não sei o quê. Todos eles vêm querer descredibilizar a atuação policial. E o problema maior disso é o seguinte, como são pessoas que têm uma expressividade muito significativa no cenário da influência digital, né, acaba convencendo seus fãs. Porque é uma coisa que eu sempre estou falando, você já acompanha o meu canal Delegado Flaviano, se você é desse canal aqui, eu sempre falo disso, quando a gente é fã, quando a gente admira, quando nós admiramos demais o indivíduo, a gente fica com a imagem ou o nosso campo de visão embaraçado, aí você não consegue ver os defeitos daquela pessoa que você admira. É muito raro você ver uma pessoa que admira, tem uma certa admiração por um terceiro e quando é surpreendido com a notícia de que o terceiro está envolvido em questões infracionais, em crimes, em atos que não são lícitos, aí você fala, não, mas o fulano eu conheço, eu admiro, aquele é o meu ídolo, como é que ele vai cometer crime? É algo quase que próximo da crença na fé, em que você não consegue aceitar ou enxergar que aquele que você tanto admira, aquele que você coloca numa posição de superioridade, também é falho, também pode errar. Estou querendo comparar com a questão religiosa, no caso da divindade. Eu estou falando aqui no plano terreno. Você admira e acaba colocando aquela pessoa em um patamar acima. Não é assim que a gente viu hoje essa idolatria que tem sobre políticos, né? De pessoas que endeusam, por exemplo, o ex-candidato a presidente, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, assim como tem pessoas que endeusam Lula, né, e colocam esses indivíduos assim, em uma situação de quase canonizados, né? E o fato é que, se você trata esses indivíduos assim, você admira, você é fã, você não consegue mais enxergar que por trás de, de todas as ações, que sejam positivas mesmo que o indivíduo tenha, também existe um ser humano ali que é capaz de atos falhos, atos errados, né? De cometer barbaridades, porque assim, é sob a privacidade que o indivíduo se manifesta verdadeiramente como ele é. Às vezes o indivíduo ele é treinado, então você sempre vê ele treinado, se manifestando de uma forma que visa agradar você. Mas aquele indivíduo longe das câmeras, longe desse personagem que se mostra para você, aí sim ele se mostra realmente. Ah, mas eu quero trazer aqui sobre essa movimentação, essa operação que foi realizada, né? Muito fácil, então, porque existe ali alguns elementos que de fato indicam a existência de elementos de autoria e materialidade em face do MC Pose do Rodo. Mas você vai ter aqui, deixa eu abrir aqui para você, o que o MC fala na rede social, veja só. Fé, minha rapaziada, bom dia pra nós. Como você viu aí, o Malvadão tá no Plim Plim. Mas hoje é o contrário, mano. Hoje, porra, os caras veio aqui em casa, como você viu, né?
mandato de busca e apreensão. Pá, eu não fui o indiciado, não foi sobre mim, tá bom? Foi sobre minha esposa, mas como vocês sabem também, mas tá super tranquilo, que não foi nada de errado. Sabe como é que é, né? Quando o favelado começa a botar bagaça no bolso, incomoda. E é isso aí, rapaziada. Quer dizer, aqui ele se vale. Veja só, não estou dizendo que a esposa do MC, no caso que foi alvo, é inocente, até porque nem nos cabe isso, e nesse momento não se trata de inocência por ser culpado, e sim de coleta de provas e elementos informativos. Ou seja, a expressão que é utilizada para descredibilizar a atuação policial, sem uma análise profunda, né? Pô, será que não dá para parar e pensar assim, cara, vamos ver se realmente tem alguma coisa aqui? Porque reconhecer que a gente cometeu um ato errado é muito difícil, né? Então, claro, o indivíduo vai falar, não, isso aí não tem nada demais, isso aí é só porque eu sou favelado e vim da favela e eles não aceitam. Isso aí é como se diz, né? Tem até algumas canções que falam isso, o cara saiu da favela, incomoda, o preto saiu da favela, incomoda muita gente, enfim. A verdade, meus caros, a verdade é que hoje, né, com a utilização dessas redes sociais e esse cenário midiático e a influência, você não vê ninguém mais reconhecendo culpa por nenhum ato, né? Se a gente pegar e não precisa ir muito longe, por exemplo, aquele indivíduo lá, vamos botar aqui, ó, Renato Cariani se manifesta operação. Não faz muito tempo, né? O Renato Cariani, gente. Então, esse aqui não é um cara que veio da favela, mas é um cara que se manifestou a respeito da operação da Polícia Federal. Aí você teve lá as manifestações do grande influenciador, né? Sobre a atuação da polícia que se deu em face dele e tal, e ele se defendeu pontualmente ali através das redes sociais. A questão é a seguinte, nós precisamos nos conscientizar de que não se defende a respeito de um processo na mídia, na rede social, se defende no processo, assim como também não se acusa em rede social. É importante deixar claro o seguinte, assim como eu vejo como não é devido e adequado às manifestações querendo descredibilizar a atuação policial nas mídias, também não é bom o excesso de publicização que seja conferido a um trabalho policial, até porque o trabalho policial ele é ventilado, ou ele é organizado pelo sigilo. Né? O inquérito policial, que é o procedimento de investigação conduzido pela polícia, é um procedimento sigiloso. Portanto, ele deve ser sigiloso não somente para a preservação dos atos de investigação, mas ele também tem que ser sigiloso para preservar a vida privada, a intimidade e a honra das pessoas que estão sendo alvo das medidas. Então, a gente não pode antecipar uma responsabilização, principalmente afetando a honra daquelas pessoas, principalmente afetando a reputação. E isso é uma coisa assim tão óbvia, né? Tão óbvia e infelizmente não existe hoje, que é o caso, por exemplo, de destruir a reputação do indivíduo. Você já deve ter visto alguma ação estatal que, ao final, resultou em uma absolvição, só que a reputação do indivíduo foi completamente destruída. Uma vez que é lançada uma imagem sua na internet aí, como preso pela prática de um crime, autor da prática de um crime, mega operação, né? A sua reputação dificilmente será recuperada, né? O dano conferido à reputação daquele que sofre uma publicização dessa magnitude a respeito de um ato cometido, supostamente cometido, e esse ato seja criminoso, leva a consequências irreversíveis, né? Consequências que não podem mais ser recuperadas. Percebe? Eu queria saber se você acompanhou essa atividade. Eu vou dar uma olhada aqui se a gente acha essa decisão ainda que decretou essas medidas cautelares em face do MC Pose, aliás, da esposa do MC e outros figurões lá do Rio de Janeiro. E aí, queria saber a sua opinião, queria que você deixasse seu like, se inscrevesse aqui no canal, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo aí. Forte abraço.